E aí, galerinha, aqui é Diogo Didier, professor de redação, para mais um vídeo incrível e arrasante desse canal maravilhoso, feito com muito carinho para você. Mas antes, já sabe, né? Se chegou por aqui, já deixa a tua curtida, comenta, compartilha, aperta o sininho, faz tudo que tem direito para a gente ficar mais juntinhos e arrasar ainda mais ao longo do ano. Porque o Enem está chegando, né? Precisamos de dicas incríveis para se diferenciar antes da prova, tá? E a de hoje ela é meio polêmica, né? Didier, e aí? Será que existe uma fórmula única, suficiente para fazer qualquer tema de redação? Ainda mais agora que estamos em casa, nessa loucura da pandemia do coronavírus, sem poder estudar presencialmente, sem ter as aulas tradicionais. Então parece que as fórmulas mágicas de se fazer redação pela internet se espalham ainda mais rapidamente. E o aluno que está em casa fica naquela, sabe, sofreguidão, sem saber se de fato fazer um texto padronizado do início ao fim é bacana, facilita, vai ajudá-lo a tirar uma nota máxima. Mas se tem essa única forma milagrosa de se fazer uma redação. Antes, eu preciso confessar para vocês que quando eu comecei a dar aula de produção de texto, eu tinha muita aversão a esse tipo de coisa. Eu achava um absurdo, por exemplo, o aluno pegar apenas uma fórmula de redação e aplicar essa fórmula exaustivamente, porque eu aprendi produção de texto, graças a Deus, com uma professora incrível de redação, que não se agarrava a fórmulas. Existia, sim, as possibilidades de começar a argumentar, concluir e tal, das mais variadas possíveis, mas ela não incentivava isso na gente. O foco dela, como também é o meu em boa parte até hoje, é que o aluno aprendesse a argumentar, aprendesse a dissertar, lesse bastante para aprimorar o senso crítico. E isso ficou em mim, né? Eu fui estudante dela e depois que virei professor de língua portuguesa, de redação para ser mais exato, eu não consegui me desvencilhar disso tão facilmente ao ponto de dar ao meu aluno uma fórmula padrão do início ao fim. Mas a internet tem isso, né, a exaustão, há um bombardeio de professores e alunos e tutores e monitores que fazem postagens e vídeos, até aqui no YouTube, por exemplo, ensinando como você deve começar uma redação a partir de uma fórmula, né? E essa fórmula, segundo eles, é a mais correta possível, que vai fazer o milagre te levar a tirar a nota máxima, tá? Antes de tudo, eu preciso dizer que eu já mudei, né, nesse sentido. Não mudei totalmente, mas hoje eu já tolero um pouco mais algumas fórmulas. Eu acho que elas podem ser úteis, sim, para alguns alunos que têm dificuldade com redação. Pode ajudar, de fato, a você começar a rabiscar as primeiras letras. Porém, é preciso entender que não há uma fórmula de redação. Acho que precisamos começar por aí, tá? Texto não é um cálculo matemático, não é uma coisa estática que você pega de um único jeito e faz de um único jeito, porque cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho as minhas leituras, você tem as suas leituras, o seu concorrente tem outras leituras, a nossa banca, né, do vestibular também tem as leituras dela. Então a gente não pode, de forma nenhuma, tratar a redação do Enem por um único viés possível. Por quê, Didier? Porque existem várias formas de dissertar. Então, antes de pensar numa fórmula única, precisaríamos trabalhar fórmulas no plural. Pluralizar isso. De fato, se você trabalhar com fórmulas redacionais, a sua chance de fazer um bom texto vai ajudar. Sim, vamos imaginar que você prefira um jeito X de fazer do que os outros, porque aquele jeito X que você faz, você se sente mais seguro e tem mais segurança, né, ao produzir seu texto. Massa! É bacana ter uma fórmula nesse sentido, quando ela serve de trunfo. Sabe aquela cartinha na manga que você vai guardar, caso você abra a prova do Enem, chegue um tema que você tá com muito medo, ficou inseguro ou insegura, não leu sobre ele antes, enfim, aquela loucura. Aí você tem uma carta na manga porque tem uma estrutura que você já conhece e você vai conseguir fazer um bom texto e tirar uma nota. Eu acho massa.
de verdade. Mas eu acho perigoso, por outro lado, quando o aluno pega apenas uma única fórmula e trabalha o ano todo em cima dela e chega no vestibular, abre-se a prova, né? E o tema que está lá, a fórmula não encaixa. A introdução que a gente fez o ano todo não dá certo. Ou os argumentos que a gente tentou colocar, os tópicos frasais e a maneira de fazer a conclusão, enfim. Se você é desse time, é bom se reavaliar, tá? Não estou dizendo que a fórmula não é útil, reitero, muito pelo contrário, ela pode sim ajudar. Mas ao invés de você se agarrar a uma fórmula, se agarre a fórmulas diversas. Concomitantemente a isso, é claro, não deixa de ler bastante, não deixa de praticar a redação. Tenta ler vários textos redacionais da própria banca do Enem, de vários anos e estilos diferentes, para que você, ao ler aquilo, absorva o que você achar que for mais necessário para a tua redação e vá criando a partir disso o seu próprio estilo de texto, porque sim, cada pessoa tem um estilo próprio. Eu tenho uma forma muito particular de escrever, inclusive eu publico muitos textos meus lá na internet. Se você não me segue ainda, tá perdendo, tem que me seguir. Já segue a partir de agora, tá? Diogo Didier lá no Instagram, e lá eu publico muitos textos redacionais, tanto no meu perfil pessoal quanto no outro, @arrasa na redação, com textos incríveis, que eu tenho sim a minha maneira particular de escrevê-los. Mas leva tempo até você ganhar uma certa familiaridade com a sua forma de escrever e passar isso para o papel. Então, vai se permitindo, lendo, escrevendo, praticando. Se achar alguma fórmula interessante, pratica, mas não deixa de ver outras possibilidades, porque o Enem é muito certo, tá? Então, assim, se a fórmula, reiterando, né, e finalizando, servir para te ajudar, que seja, sabe, aquela peça-chave, teu checkmate no vestibular para arrasar, mas não fica preso ela não, porque ficar preso ninguém merece, né? A ideia é se libertar, ser feliz, escrever muito e arrasar. E você consegue, tá? E se ficar por aqui, é que vai conseguir rápido, tá bom? Beijo pra vocês, até semana que vem, se Deus quiser, com mais um vídeo arrasante. E já sabe, tá? Se não for pra arrasar, é melhor nem sair de casa. Cheiro!